Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Mônica, eu sou uma das professoras de Direito Administrativo do Rico Domingues e eu vou dar umas dicas para vocês para o concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que vai ter agora em 2018, tá bom? Então a gente vai falar sobre a matéria de atos administrativos, é uma matéria que cai muito e hoje eu vou falar sobre os atributos ou características do ato administrativo. Primeiro eu vou perguntar para vocês, quem tem características e atributos? Além dos atos administrativos. As pessoas também têm características, né? Então, para a gente lembrar quais os atributos ou características do ato administrativo, tem um macete. Os atributos ou características é PAT. E tá aqui a PAT Maionese para lembrar vocês, tá? Os atributos, portanto, são exigibilidade, presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Mas daí eu vou fazer outra pergunta. Todo mundo tem tudo? Todo mundo tem todas as características? Todo mundo é bonito, legal, inteligente? Não, né? Nem todo mundo tem tudo, não se pode ter tudo. Igual os atos administrativos. Nem todo ato tem todas as características, mas PAT, é o máximo de características que um ato pode ter. Agora eu vou falar cada uma dessas características, o que elas significam. E depois a gente vai fazer uma questãozinha da FGV, que é a banca, que vai preparar a prova do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Começando, então, pela presunção de legitimidade e veracidade. Se presumem verdadeiros e legítimos os atos administrativos, porque eles têm que sempre estar previstos em lei, decorre do princípio da legalidade pública. A administração pública só pode fazer o que está previsto em lei, por isso que já se presumem verdadeiros e legítimos os seus atos. Vou dar um exemplo para vocês dessa presunção de legitimidade ou veracidade. Uma multa é um ato administrativo, é uma manifestação unilateral da vontade do Estado. Em regra, o ônus da prova de uma alegação cabe a quem está alegando, a quem está fazendo essa alegação. No caso dos atos administrativos, tem-se uma inversão do ônus da prova. Pensa na multa. Se vocês levam uma multa, o guarda tem que provar que vocês estavam errados? Não, né? Vocês que têm que se defender daquela multa. Então, em decorrência do atributo, da característica da presunção de legitimidade e veracidade, tem uma inversão do ônus da prova no caso dos atos administrativos. Esse atributo, essa característica não é absoluto, tá? Não é uma característica absoluta. Por exemplo, a prestação de contas, as compras realizadas pela administração pública não são atos que têm presunção de legitimidade e veracidade. Tanto que a administração pública precisa prestar contas para demonstrar que o ato da compra, que aqueles gastos realizados são verdadeiros e legítimos, tá? Então, essa primeira característica, a presunção de legitimidade e veracidade, decorre do princípio da legalidade, porque a administração pública só pode fazer o que está em lei se presumem verdadeiros e legítimos os seus atos. Autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade é a possibilidade da administração executar uma atividade independentemente de uma manifestação judicial. É a possibilidade dela executar. Então, a autoexecutoriedade vai ter sempre uma execução atrás da pergunta. A tipicidade decorre da necessidade de todo ato administrativo ter uma predisposição legal, estar previsto em uma lei. E a imperatividade decorre do poder extroverso do Estado, da possibilidade do Estado realizar um ato administrativo independentemente da anuência do administrado. E a exigibilidade decorre da possibilidade da administração impor o ato administrativo através de meios coercivos indiretos. Agora eu vou dar um exemplo para vocês da multa. A multa é um ato administrativo. A multa possui presunção de legitimidade e veracidade, porque, em virtude do princípio da legalidade, o agente público só vai poder dar aquela multa para o cidadão se
tiver uma predisposição legal, se estiver escrito na lei que ocorrendo aquele fato concreto, o cidadão vai levar uma multa. Então, nessa multa tem a inversão do ônus da prova, que a autoridade pública não precisa comprovar a irregularidade, porque se pressupõe verdadeiro e legítimo conteúdo daquela multa. A multa, no entanto, ela é autoexecutável? Pode a administração pública, por exemplo, penhorar os bens do cidadão que levou uma multa se ele não pagar a multa? Não, a multa não é autoexecutável, porque a administração pública não consegue executar aquela multa. Então, a multa tem a característica da presunção de legitimidade e veracidade, mas não tem a característica da autoexecutoriedade. A multa tem tipicidade? Tem, porque para que a multa possa ser aplicada, precisa estar previsto em lei. Além disso, a multa é imperativa? O agente público vai dar a multa independentemente da anuência, da concordância do cidadão? Sim. Então, tem um atributo da imperatividade. E a multa ela é exigível através de meios coercivos indiretos? Sim. É só pensar, se vocês levam uma multa de trânsito, vocês conseguem renovar o documento do carro sem pagar a multa? Não conseguem. Então, essa multa ela é exigível por meios coercivos indiretos, apesar de ela não poder ser autoexecutada pela administração. Mas então, Mônica, me dá um exemplo de como alguma coisa pode ser autoexecutada pela administração pública. Eu vou trazer o exemplo de um fiscal da vigilância sanitária. Imaginem que eu tenho um restaurante e um fiscal da vigilância sanitária chega para fazer a fiscalização no meu restaurante. Daí ele chega assim, Mônica, vim fazer a fiscalização no teu restaurante. Eu posso chegar e dizer, não, seu fiscal, não tô afim, briguei com meu namorado, não tô afim de ter uma fiscalização hoje. O que o fiscal vai dizer? Querida, eu tenho um poder extroverso do Estado. Então, imperativamente, independente da tua anuência, eu vou fazer a fiscalização. Isso é imperatividade. Pelo poder extroverso do Estado, realizar um ato independentemente da anuência do administrado. E daí esse fiscal chega no meu restaurante e vê um monte de alimento vencido. O que o fiscal pode fazer? O fiscal pode retirar esses alimentos do meu estabelecimento e mandar incinerar essa mercadoria vencida. Esse fiscal não está executando alguma coisa? Independentemente de decisão judicial, independentemente de manifestação do judiciário? Tá. Então, esse é um exemplo do atributo da autoexecutoriedade, tá? Então, vistos todos os atributos do ato administrativo, também chamados de características, vamos fazer a questãozinha. Uma questão da FGV, a banca da prova de vocês, de 2018. O João estacionou seu carro com as 4 rodas em cima da calçada, impedindo que os pedestres transitassem por ela, obrigando-os a passar pela via pública, pelo meio da rua, né? Por tal razão, seu veículo foi guinchado por ordem do agente público municipal de trânsito. Na hipótese em tela, foi aplicado o meio direto de coerção do ato administrativo pelo seu atributo do quê? O que o agente público fez? Uma atividade, né? Ele retirou o carro dali porque estava no lugar errado. Ele não autoexecutou alguma coisa sem precisar ter uma manifestação judicial para que pudesse realizar isso? Sim, né? Então, é o atributo da coercitibilidade com imprescindível recurso prévio do Poder Judiciário. Por acaso o agente de trânsito recorreu, pediu algum auxílio do Judiciário? Não, né? B. Imperatividade com anterior processo administrativo para aplicação da pena administrativa. O que é imperatividade? É aquela possibilidade de executar alguma coisa independentemente da anuência, mas de realizar algum ato independentemente da anuência do administrado, mas não com uma execução material daquele ato. Então é o quê? É a autoexecutoriedade que prescinde de prévio provimento jurisdicional. Quando eu falo prescinde, é que não precisa de prévio provimento jurisdicional. É só vocês pensarem. Imprescindível é quando é necessário. Quando é prescindível é porque é desnecessário. Então, a autoexecutoriedade.
O fiscal de trânsito, o agente de trânsito, foi lá e mandou tirar o carro. Ele realizou uma execução material de uma atividade, determinando, tirando aquele carro dali e botando em outro lugar, sem precisar pedir para o Poder Judiciário para realizar essa atividade. Então, é um atributo da autoexecutoriedade, tá? C, presunção de legitimidade absoluta. Presunção de legitimidade e veracidade é um dos atributos do ato administrativo que decorre do princípio da legalidade pública, que todos os atos administrativos precisam estar previstos em lei para que eles possam ser realizados, e é um princípio que não é absoluto. E é autotutela. Nada a ver, autotutela nem é uma característica, nem um atributo do ato administrativo. Autotutela é a possibilidade da administração anular os seus atos ilegais ou revogar os atos que são inconvenientes e inoportunos. Então, qual a assertiva correta aqui pra gente? Autoexecutoriedade, que prescinde de prévio provimento jurisdicional, tá? Gente, eu desejo uma boa prova, estudem bastante, façam bastante questões, deem uma olhada assim, resuminho, mas agora, quando está na reta final, não vai ali para a doutrina, para parte extensa da matéria. Faz questão para entender como que a banca vai cobrar na prova de vocês, tá? Um abraço e até já.